Bom dia, cavalheiros e damas do primeiro ano do ensino médio, essa turma tão querida, né? Tão bacana, tão produtiva. Bom, nós estamos caminhando, né, para a reta final do nosso trimestre, nosso primeiro trimestre. Felizmente, né, o Colégio Ângulo não para, né? Felizmente nós conseguimos, em pouco tempo, transformar as nossas aulas através do YouTube, das nossas aulas através do Zoom. Conseguimos, né, fazer aí através do Classroom, continuarmos com os nossos testes, com os nossos simulados. E na aula de hoje, esse slide que vocês vão receber hoje à tarde, já vai estar disponível lá no aplicativo da escola para todo mundo. Vocês vão perceber que ele é um pouco extenso. Lógico que nós não vamos usar todo o slide na aula de hoje, a gente sabe que é cansativo, a aula online, a aula pelo YouTube, pelo Zoom. Então a gente tem bom senso no tempo aí, né, na administração do tempo, a gente sempre conversa sobre isso. Então hoje nós temos dois objetivos muito importantes. A correção do nosso último teste do trimestre, nós fizemos a semana passada, na sexta-feira, dia 26, fizemos nosso último teste. Semana que vem vocês têm o simulado, né? E depois, na outra semana, a prova trimestral. Então nós vamos, nessas 2 semanas, fazer esse trabalho de revisão, né? Esse trabalho de passear por todo o conteúdo, acho que é uma questão de bom senso, né? Então, ao invés de a gente jogar mais uma carga de conhecimento acima, todo mundo atropelando todo mundo, não há necessidade de desespero, não há necessidade de correr, né? Então, nós vamos revisitar aquilo que já vimos, aquilo que nós estudamos, para que todos estejam bem, tranquilos e seguros para fazer a nossa prova trimestral, correto? Bom, a nossa prova trimestral, ela vai constar de 20 questões objetivas, né? De 20 questões fechadas, e nós vamos revisitar esses conteúdos aí que nós já estudamos. Homônimos, parônimos, sinônimos e antônimos, que é a primeira parte que nós falamos de estrutura semântica da língua. Depois nós falamos sobre as regras de acentuação de palavras, e fizemos um passeio pelo acordo ortográfico. Sobre a estrutura da palavra, que são os elementos mórficos. Depois falamos de formação de palavras, né? Situação-problema, ativando os esquemas mentais. Depois nós falamos de situação-problema também, com os grandes problemas mundiais abordados no Enem. Achei interessantíssimo, essa é uma inovação do material do Bernoulli, né? Trazer para a gente esse novo formato. Falamos também de variabilidade linguística, que a língua ela é um processo em transformação. E depois falamos de preconceito linguístico, uma discussão importante, que eu sempre achei que, eu acredito ainda que um dia ele vai aparecer como tema para o Enem. Né? E para o nosso simulado, né? Para o simulado 2, aí vai ser um pouco mais restrito, são menos questões, né? Então nós vamos falar de situações, problemas, variação linguística e preconceito linguístico, tá? Então a gente resume um pouco para o simulado. Desculpa, pessoal. Na sexta-feira, dia 26, nós fizemos o último teste, né, semanal aí do nosso primeiro ano, e aí nós trouxemos um texto, né, do Gabriel Pensador, que fala que racismo é burrice, né? Aí ele começa aí, ó, salve meus irmãos africanos, lusitanos, do outro lado do oceano, o Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte do que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil, de natureza diferente, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente, porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite, que devia dar um bom exemplo, é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando o sistema de relação servil. E o povão vai como um bundão na onda do racismo, da discriminação. Não tem união e não vê a solução da questão, que por incrível que pareça, está em nossas mãos, né? Então, olha que bacana, o Gabriel Pensador, ele fala, né? Ele é poeta, né? Ele é um rapper, e ele vai falar, né, ele usa aí uma linguagem própria dos rappers, né, para falar para nós, né, para chamar a nossa atenção sobre algo muito importante, muito sério, que é a questão do preconceito no Brasil. Coisa séria, assunto sério, matéria séria, né, papo reto.
E ao falar disso, né, falar dessa questão, a gente observa aí que está muito atual com, né, vidas negras importam, né? Então hoje o mundo inteiro está gritando isso, vidas negras importam, coaduna bem aí com a fala do Gabriel Pensador, que racismo é burrice, né? E que a gente vai nessa onda. Aí ele diz, o poeta Gabriel Pensador, ao emitir sua visão sobre racismo, usa uma linguagem que se identifica com um determinado grupo de convivência social. Ó, ele já dá para nós aí a dica da resposta. A essa variação linguística dá-se o nome de diafásica, diatópica, diastrástica, histórica ou diacrônica. Então, por que a resposta correta é diastrástica? Lembra o que é diastrástica? Estática, de extrato social, de grupo social, né? Então, embora seja a mesma língua, né? O Gabriel Pensador, ele fala uma linguagem própria de um grupo de pessoas. Como ele fala uma linguagem própria para um grupo de pessoas, com um linguajar próprio, igual tem o linguajar do médico, do advogado, do professor. Cada grupo social não tem cada grupo de convivência social não tem o seu próprio linguajar? E a isso nós chamamos variação diastrástica, correto? Aí depois na questão número 2 nós temos aí uma musiquinha bacana, né? Então o shot das meninas, tá? Amanda Caru, quando fulora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido tem cintado, não quer mais vestido timão. Ela só pensa em namorar. O texto lido, por suas marcas culturais, olha a dica aí, pessoal, por suas marcas culturais, dialetais, valoriza a variação do idioma com seus formatos, cores e deve ser entendida com regionalismo, ou seja, quando a língua ela ganha tons, nuances, características, né, cheiros e cores próprias de um determinado local. A isso nós chamamos regionalismo. Aí nós temos uma charge aí, olha, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí eu falei italiano, misturei italiano com alemão. E o português? Aí varia. É muito comum uma charge, uma crítica interessante, né? Muito comum isso aqui no Brasil. Às vezes a pessoa fala inglês fluentemente, arrasa, mas escorrega bem na língua portuguesa. Na charge, há claro o uso de variação linguística denominada diafásica, no terceiro balão. Pois, a personagem usa neologismo? De maneira nenhuma, porque neologismo é quando eu crio novas palavras. A personagem representa um grupo social? Não, ali ele não tem marcas que me diz respeito a um grupo social específico. A personagem usa marcas de oralidades comum na linguagem formal? Sim, né? O aí vareia dela. Na letra D, a personagem se vale de um termo em desuso? Não há aí nenhum arcaísmo. A personagem quer mostrar a alteração gráfica da palavra através do tempo? Não é um caso de diacronia. Correto? Ficou tranquilo? Deu para entender a correção do teste? Alguma dúvida para alguém? Não? Então podemos começar com a nossa revisão. Nós vamos trabalhar hoje o primeiro ponto da nossa revisão. E na semana que vem nós continuamos, tá ok? Então lembrando aqui que a variação linguística diz respeito, né, retomando aí, ela vai estar no nosso simulado, vai estar na nossa prova, e a variação linguística diz respeito à variação que a língua sofre, seja através do tempo, seja através da sociedade, seja através dos seus grupos sociais. Mas quem determina isso somos nós, falantes, né? E aí ela pode ser diafásica, quando ela diz respeito à variação formal ou informal, correto? Isso é muito importante lembrar. Ela pode ser histórica, quando ela diz respeito às mudanças que a língua sofre através do tempo. Aí são os neologismos e os arcaísmos, palavras que são criadas e palavras que são deixadas de lado, caídas em desuso. Né? As variações próprias de faixas etárias diferentes, ou seja, jovens falam diferente de adultos. As mudanças, né, gramaticais que acontecem também na escrita. A variação diatópica, que a gente fala tanto do regionalismo, né, que são as diferenças culturais que existem, que vão impondo marcas na língua. E, por fim, a variação diastrástica,
que é aquela que tem a ver com a convivência dos nossos grupos sociais, correto? Aí depois nós falamos bastante, né? Nós tivemos um bom tempo falando sobre situação-problema, identificar e reconhecer e entender as situações-problemas. Então vamos lembrar que quando eu tenho uma situação-problema, eu preciso olhar o problema de forma ampla, de forma direta, de forma objetiva. Eu preciso parar e analisar o contexto deste problema, né? Quais são os aspectos que envolvem o problema, analisar o problema de modo amplo e interdisciplinar, ou seja, não existe uma prova do Enem, ou seja, prova do que vocês venham a fazer, que não permeiem os vários saberes, as várias áreas do conhecimento, e parar e pensar, por exemplo, o que causa aquele problema, o que provoca aquele problema, quais são as principais características daquele problema, né? Verificar o problema e também sugerir uma solução, que a gente chama de proposta de intervenção, né? E aí sim você vai concluir o seu trabalho revendo a sua atividade, revendo o seu planejamento. Hoje em dia nós temos vários problemas sociais que são abordados no Enem, como o crescimento demográfico, como a urbanização acelerada, né? O desmatamento, a poluição marinha, coisa séria para nós, né? Então isso é muito importante, essas situações, problemas devem perpassar o nosso caminho aí, ok? Também estudamos, né, durante esse trimestre, a estrutura da palavra. Quando nós falamos de estrutura da palavra, nós estamos falando de elementos mórficos, né? Não é simplesmente a divisão silábica da palavra, menino, palavra. Não é essa divisão silábica. É quais são os elementos mórficos, ou seja, quais são as unidades significativas, as principais, a menor unidade significativa que uma palavra pode ter, né? Então, é isso que é elemento mórfico, isso que é a estrutura da palavra. Então, por exemplo, na palavra menino, se eu flexionar a palavra menino, menino, meninada, meninas, menininha, meninão, uma palavra, um pedaço da palavra vai se repetir. Esse pedaço da palavra que se repete, eu vou chamar de quê? De radical. Então, a informação básica, a informação essencial da palavra é o radical. Aí depois vem, logo depois do radical, vem uma palavra que pode indicar, se ela indica para mim o gênero e o número, por exemplo, menin, é o radical, né, de meninos, está indicando para mim que essa palavra está no masculino. Então, está indicando para mim o gênero, que é masculino. E esse S de meninos, está indicando para mim que informação que ele me traz? Ele está indicando para mim o número, que essa palavra está no plural. Entenderam o que vem essa menor unidade significativa da palavra? Cada pedacinho da palavra me traz uma informação. Uma me traz a base, o radical, o outro me informa qual é o gênero, e o outro me indica que número que ele está, se é singular ou se é plural. Correto? Aí as palavras são formadas pelo radical, então os elementos básicos, a estrutura básica, ela compõe-se de radical, que é a palavra que se repete, né? Ela se compõe de vogal temática, que aí, por exemplo, nas palavras, nos elementos mórficos nominais, a palavra ela pode ser masculino e feminino, aí a desinência de gênero. Mas e se a palavra não tem masculino e feminino? Né? Então, por exemplo, casa, ela é só feminino. Então, esse A, né, o cas, vai ser o radical, e esse A vai ser a vogal temática. Então, quando eu tenho na palavra que pode flexionar masculino e feminino, eu tenho desinência de gênero. Ah, minha palavra não tem masculino e feminino, então aquela vogal vai ser chamada de vogal temática. Correto? Quando eu somo a radical com a vogal temática, eu tenho um outro elemento chamado de tema, que vai ser uma base da palavra na qual eu vou acrescentar prefixos e sufixos, né? Aí eu posso ter, que são os afixos, que eu posso ter prefixo quando é antes da palavra e sufixo quando é depois da palavra, correto? Então, quando eu falo o tema é o radical acrescido de vogal temática, correto? Então, por exemplo, chorar. Chor é o radical, o A é a vogal temática. Então, qual que é o tema? Chora. A palavra rosa, ros, é o radical, o A é a vogal temática. Então, qual que é o tema?
rosa. Entenderam? Quando a gente define desinência, desinência é um morfema que vai indicar nos nomes, ele vai indicar o gênero, se é masculino e feminino, e o número, se é singular ou plural. Já nos verbos, as desinências vão indicar para nós o tempo e o modo, correto? Então, por exemplo, as desinências nominais. Vamos ver um exemplo aí bacana. Meninas. O menin é o radical, é a base. O A, como ele tem masculino e feminino, então é a desinência de gênero. O S indicou para mim que essa palavra está no plural. Portanto, desinência de número, correto? E as desinências verbais? Elas vão indicar para nós o número, está no singular ou plural, e a pessoa, se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, se é a terceira pessoa. Desinência de modo e de tempo, vai indicar em que tempo o verbal está. Está no presente, está no passado, está no futuro. E o modo temporal, está no indicativo, está no subjuntivo, está no imperativo, correto? Vamos lembrando disso aí? Aí nós temos um exemplo bacana, cantávamos. O cante, cantava, vem do verbo cantar. Aí eu tiro o ar, que é o desinência de infinitivo, sobrou o cante, que é o radical. O a, eu sei que é a vogal temática. Esse vá indica para mim o quê? Que ele está no pretérito imperfeito. Então, ele é uma desinência modo temporal. E o mos indica que ele está na primeira pessoa do plural. Então, ele indica o número e a pessoa. Desinência, número pessoal. Correto? Mas as palavras, elas podem ter afixos. O que vem a ser isso? São elementos, que eu vou utilizar para criar novas palavras. Então, são pedacinhos que eu acrescento ou antes ou depois, do radical, para criar uma nova palavra. E nós temos dois tipos de afixos, que são os prefixos, que são colocados antes. Então, tem, por exemplo, feliz. Aí eu acrescentei o prefixo in, criei uma palavra nova, infeliz. Braço, coloquei o prefixo ante, criei a palavra antebraço. Ativo, eu coloquei o prefixo in, criei a palavra ativo. E permeável, eu tenho a palavra permeável, coloquei o sufixo in, criei uma nova palavra. Sobrepor, eu tinha a palavra por, criei com o prefixo uma nova palavra. Passar, coloquei o prefixo ultra, criei ultrapassar. Temos ainda os sufixos, que são elementos colocados depois do radical. Então, por exemplo, tem feliz, felizmente, homem, homenzarrão, caldeira, caldeirão, dente, dentuço, parte, partícula, cão, cãozinho. Correto? Temos ainda aquelas vogais que são chamadas vogais ou consoantes de ligação. Elas não têm sentido nenhum, elas não têm aplicação nenhuma, a não ser facilitar a pronúncia. Então, tem pleno mais tude, aí eu coloco plenitude para falar, para acrescentar. Então, não vou falar carvo, coloco o i, carnívoro. Chá mais eira, aí eu coloco L, vira chaleira, correto? Então, é simplesmente uma vogal ou uma consoante de ligação, correto, pessoal? Bom, na próxima aula nós vamos fazer a revisão dos processos de formação de palavras. Lembrando que no final, que esse slide aí, vocês vão ver aí que nós temos as formações de palavras, temos regras de acentuação, tá? Toda a matéria, a semântica básica, toda a matéria para a nossa prova trimestral, ela está aí, disponível para vocês, correto? Hoje à tarde vai estar disponível lá no aplicativo, mas nós vamos usar esse mesmo slide para essa semana e para a semana que vem para irmos fazendo revisão da nossa prova trimestral. Sempre no final da aula a gente coloca um praticando aí para vocês, Então hoje a primeira série, volume 2, página 82, de 1 a 3, a gente espera que com essa revisão, vocês possam ter tranquilidade. O objetivo aqui é transmitir essa tranquilidade, essa segurança, que vocês tenham, essa segurança ao estarem se preparando para a prova de vocês. Então, fizemos aí a correção, fizemos a metade da revisão. Na próxima semana nós terminaremos essa revisão e a gente espera que possa ajudar, que vocês possam fazer a prova com segurança, com competência, tranquilidade. Grande beijo, sucesso a todos!